Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você sabia que o Frodo conseguiu o Elixir da Vida Eterna? Léo, um vídeo diferentão. Opa! A gente vai falar sobre a jornada do herói e o Senhor dos Anéis. Tudo junto e misturado. Sendo que o final a gente vai contar, vai ter spoiler, então fique atento. A gente vai falar como foi do filme, que a maioria das pessoas viram, mas nós vamos contar o do livro, que é muito mais legal. Até porque o do filme tem 5 finais. E o do livro só tem um. Vamos lá, o que é a jornada do herói? Joseph Campbell, um mitólogo, estudou pra cacete mitologia e chegou à conclusão de que existe um tal do monomito, ou seja, um mito único, um caminho, um pensamento geral pelo qual todos os mitos percorrem. Isso. Com leves adaptações, alterações, mas existe um jeitão. Esse jeitão ficou conhecido como a jornada do herói. Você pode encontrar o que ele escreveu, Joseph Campbell escreveu, no livro O Herói de Mil Faces. A primeira parte do livro é exatamente, em português, A Aventura do Herói ou A Jornada do Herói. E a gente, ao mesmo tempo, vai pegar esse conceito do monomito e vai usar o Senhor dos Anéis para explicar isso. O que é o Senhor dos Anéis? É uma obra literária escrita por um cara chamado J.R.R. Tolkien, que nasceu na África do Sul e depois foi morar na Inglaterra. E lá ele lutou na Primeira Guerra Mundial e pelas influências do que ele passou na Primeira Guerra Mundial, ele escreveu O Senhor dos Anéis. Ele demorou muitos anos para escrever O Senhor dos Anéis, acabou publicando em 1939 O Hobbit e em 1954 finalmente publicou O Senhor dos Anéis. Pra vocês terem uma ideia da importância desse livro, na década de 60 ele era o livro mais lido do mundo, ele tinha passado a Bíblia como o livro mais lido do mundo. E ele escrevia além para os seus filhos, mas ele também queria que a Inglaterra tivesse uma nova mitologia dela própria. Exatamente, ele foi beber de fontes de mitologias antigas, como as mitologias bretãs, celtas e também as mitologias nórdicas, como a mitologia finlandesa e islandesa. É claro que a gente vai dar nossa versão. A versão Conhecimentos da Humanidade. Da jornada do herói. Ela começa com o mundo comum, o cotidiano, que é a rotina, você come, dorme, aquela coisa, aquele ciclo infinito. E normalmente esse mundo comum ele está muito ligado à terra, ao plano físico, ao material. Então é muito comum a gente ver o herói começar numa fazenda. Por exemplo. Como a Dorothy no Kansas. Ou o Luke num planeta de terra e deserto. E quem é o nosso herói? Frodo Baggins, ou Frodo Bolseiro. Sim, grande Frodo Bolseiro, que é um hobbit. Então o que é um hobbit? O Tolkien, quando imaginou o livro, ele criou os hobbits para representar os habitantes do interior da Inglaterra. Aquele povo que vivia da agricultura, que vivia do campo, que era mais simples. E é por isso que eles são mais baixos e têm pés grandes, para mostrar que eles são muito ligados à terra. Muito bem, e o que Frodo então está fazendo no seu mundo comum? Tá lá passando seus dias preocupados em beber, colher, ou contar a história de colheita, essas coisas. O que é legal do Bilbo e do Frodo? É que eles têm sangue Tuque, que é uma outra família de hobbits. Eles são hobbits aventureiros. Então essa parte Tuque deles é o que faz com que eles queiram sair para as aventuras. Teve um elfo chamado Celebrimbor, que ele fez os anéis do poder. Então ele fez 9 anéis para os homens, 7 anéis para os anões, 3 anéis para os elfos e um cara, que era o Sauron, fez um anel escondido. Ele aprendeu o segredo com o Celebrimbor e fez o anel do poder, que é o anel que tem a inscrição que domina todos os outros anéis. É com esse anel que ele corrompe os homens e transforma os 9 reis homens nos 9 Nazgûl, ou os espectros do anel. Muito bem, então esse anel está em posse do Frodo por coincidência da vida. Aconteceram vários episódios e... chegou no Bilbo e do Bilbo chegou no Frodo. A segunda etapa da jornada do herói é o chamado para a aventura, e geralmente, junto com o chamado, vem a recusa.
Quando Gandalf chega pro Frodo e fala para ele guardar e mais pra frente levar, enfim, tem alguns chamados, o que acontece? Então, nessa primeira parte que o Gandalf fala, você tem que guardar esse anel que eu preciso falar com o chefe da minha ordem, o Frodo fala, não posso guardar isso aqui no condado, eles vão chegar aqui, eles sabem que tá aqui o anel. Toma o anel, pega o anel, e é nessa hora que o Gandalf olha o anel, e ao mesmo tempo em que o Gandalf resiste à tentação de pegar o anel, é a hora que o Frodo tá mostrando pra ele que é a recusa do chamado. Ele tem o chamado aventura, você tá na aventura, você tem que guardar o anel. Só que ele recusa, ele fala, não, eu não quero isso, pega isso de mim. E o Gandalf fala, não, eu não quero. E aí tem a parte do que ele fala, não, você tem que sair daqui, eu vou falar com o chefe da minha ordem, eu te encontro em Bree, que é uma cidade no meio do caminho, na estalagem do pônei saltitante, e eu vou falar com o Saruman, a gente se encontra lá. E aí o Frodo já cata, já começa a arrumar as coisas, não sei o que. E aí é legal porque aí é a hora que ele aceita a aventura. Até o Gandalf marca isso com uma frase, né? Ele fala, você pode conhecer os hobbits há 100 anos, né? Sei lá, pode conhecer muito sobre os hobbits. A vida inteira, mas eles continuam te surpreendendo sempre. Geralmente, a estrutura da jornada do herói é depois que ele recusa o chamado, que ele encontra com o mentor e o mentor dá um gás e ele acaba aceitando a aventura. E isso acontece ao mesmo tempo. Isso, porque ele já conhece o Gandalf antes. Isso. E aí o chamado é o próprio Gandalf que dá, a recusa é com ele mesmo e depois... E aí ele já vai. Quando ele aceita então a aventura, ele já encontra com um guardião do limiar. Ele já encontra com o Nazgûl no meio do caminho. Ele já tem ali uma galera com ele. Eles têm que fazer lá um esquema, o Nazgûl acaba indo embora e aí eles vão pra Bree, lá então pro pônei saltitante. Lá eles conhecem o Aragorn, pregam uma peça... Os Nazgûl tentam atacar eles. Isso. Né? O Gandalf não aparece. Isso. E aí, isso já é um prelúdio da aventura. Por quê? Ele já entrou no mundo totalmente desconhecido. Ele não sabia o que era Nazgûl. Não. Ele não sabia... Nunca tinha ido pra Bree. Nunca tinha saído do condado. Que é uma cidade humana. Né? Tem uma cena legal que o Sam fala assim, se eu der mais um passo aqui, ele tá no condado, se eu der mais um passo aqui, eu vou estar o mais distante que eu já tive da minha casa. E aí, né, aquela história de que uma jornada começa com o primeiro passo. Ali ele já começa a entender quem são os inimigos e quem são os aliados, porque ele já conhece o Aragorn, ele já tem o Merry, o Pippin, o Sam, já sabe o poder do anel, porque é na estalagem de Bree que ele coloca o anel. A primeira vez ele fica invisível. Então, vê o mundo espectral. Já vê que os próprios Nazgûl vão atrás dele quando ele coloca o anel, já vê o olho de Sauron. Isso. Então ele já começa a entender esse mundo, então ele já passou pro lado de lá. Vão ter outros marcos importantes dessa travessia, mas aqui já é um mini marco. Exatamente. Já é uma pequena travessia. E aí eles então tem que ir para Rivendell. Que é Valfenda. Que é a última casa amiga do Oeste. Olha só, onde moram os elfos. E mora um grande senhor dos elfos, que é Elrond. Ou Mr. Smith. Né? Senhor Smith. Ou Priscila, rainha do deserto. E aí, enquanto eles estão fugindo, eles encontram novamente, só que dessa vez todos os Nazgûl. Os 9 Nazgûl. E Frodo é ferido. E aí ele é salvo pelo Aragorn e tem que ser levado correndo pra Valfenda, porque aquela adaga, ela é meio que envenenada pelas forças obscuras do Senhor do Escuro. No filme, ele é levado até Valfenda pela Liv Tyler. Que é a Arwen. No livro, quem faz isso é o Glorfindel, que é um príncipe élfico. Eles cruzam, tem aquele efeito especial dos cavalos na água que varrem os Nazgûl, e o Frodo chega em Rivendell muito ferido, quase morto, e é salvo pela medicina dos elfos. E quando ele acorda, ele encontra não só com Gandalf, que estava preso. Quem prende ele é o Saruman, né, que trai. Então ele descobre mais um inimigo, ele conhece lá novos aliados que são os elfos, como também descobre novos inimigos. E é feito então um concílio, um comitê, uma organização ali para saber o que deve ser feito com o anel. Novos personagens aparecem, novos aliados elfos, e novos inimigos. Humanos. Ele conhece inclusive Boromir, que quer levar o anel pro pai, para Gondor, em benefício dos homens. E aí rola toda uma discussão e um novo chamado é despertado em Frodo. Eles estão ali brigando para saber o que vai ser feito e mais. Quem vai levar o anel? Quem vai levar? Porque a solução mais coerente é levar
o anel para ser queimado onde ele foi forjado, na Montanha da Perdição. O único jeito de destruir um anel é jogar ele dentro de um vulcão que tá lá dentro de Mordor, que é tipo a terra do Senhor do Escuro, é o lugar mais foda de entrar. E é só lá, jogando lá na lava daquele vulcão, que o anel pode ser destruído, porque foi lá que ele foi forjado. Isso, e aí surge então um novo chamado para a aventura pro Frodo. Ele vê aquele caos e fala, eu vou ter que levar. E a hora que ele fala, eu vou, o Gandalf faz E aí a galera olha e fala, beleza. Mas porque eu vou junto. Os anões não gostam dos elfos, que não gostam dos homens, que não gostam... Então quando tem aquela briga toda, porque ninguém quer aceitar que nenhum deles leve, e quando o Frodo fala isso, todo mundo fala, beleza. Aí tem o representante dos anões, o representante dos homens, dos elfos, dos magos. Dúnedain, que é o Aragorn. E aí se forma a Sociedade do Anel. Isso. Que são os 4 hobbits, cada um representando um dos 4 elementos. A gente tem o grande mentor, que é o Gandalf. Tem o Aragorn, que é o rei que voltará. Tem um elfo, um anão e um homem. Então, assim, com 9 igual aos 9 Nazgûls, se forma a Sociedade do Anel, que dá o nome para o primeiro livro, The Fellowship of the Ring. Eles partindo de Rivendell, ou de Valfenda, que é um lugar relativamente protegido, eles partem agora sim para o mundo mais ermo. Né, mais selvagem, com mais problemas para resolver. E no meio do caminho eles encontram com alguns problemas. Sim. Certo? Eles têm que atravessar as Misty Mountains, que é uma cordilheira de montanhas, passar pro outro lado. E aí começa essa questão de como eles vão fazer isso, até que o Frodo decide que eles vão pelas Minas de Moria, que é uma cidade anã que fica no subterrâneo das Misty Mountains, das montanhas sombrias. Quando eles entram, então, elas vão por esse caminho, eles encontram alguns problemas ali que eles resolvem e tal, não sabem o caminho, se perdem, acontece um monte de coisa, mas o desfecho qual é? Eles despertam um demônio do mundo antigo. E aí é nesse momento em que o mentor, o Gandalf, ele abandona a galera. Isso sempre acontece na jornada do herói. Em algum momento o mentor ele tem que ser retirado, porque o herói precisa crescer por si só. Exato. Né? Então, por exemplo, no Star Wars, a hora que o Obi-Wan chega e deixa o Darth Vader matar ele e o Luke assistir, porque o herói precisa subir sozinho. Isso. E é nessa hora que o Gandalf se sacrifica, faz o sacrifício para que o grupo, a sociedade possa seguir e o Frodo possa crescer sozinho. Então depois que o Gandalf morre, eles continuam juntos por mais um tempo, tem mais uma série de conflitos, mas Frodo está decidido a seguir sozinho e ele se separa do grupo, o Sam acaba indo junto e eles então, companheiros, vão, sem saber muito bem para onde, em busca da Montanha da Perdição para destruir o anel. Porque ele saca, é isso que o Bruno falou, ele começa a ver que o grupo começa a se corromper pelo anel. O Boromir é o que acaba se corrompendo, acaba tentando tomar o anel dele, e é a hora que ele percebe que uma hora ou outra todos vão se corromper e que aquela missão é só dele, e é a hora que ele vai embora. E tudo isso vai ajudando o Frodo para uma etapa da jornada do herói, que é a aproximação da Caverna Secreta. Então vamos lá, a gente tem o mundo comum, a gente tem o chamado, a gente tem o encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, a gente tem provas, aliados e inimigos. Aí o Frodo já conhece todos. Isso. Né? Já conhece as provas que ele tem que passar, já conhece todos os aliados e todos os inimigos. As provas vão acontecendo ao longo do caminho, mas aos poucos ele vai se aproximando da Caverna Secreta. Essa aproximação é o momento da preparação. Quando você está se aproximando da Caverna Oculta, da Caverna Secreta, se você for lembrar de Matrix, por exemplo, se você assistiu, é a preparação, é quando o Neo vai pegar todos os conhecimentos que o Morfeu deu para ele, o treinamento de combate, o que ele tem que acreditar que é o escolhido, acreditar que é mais rápido e não tentar ser mais rápido, entre outras coisas, e usar aquilo. Né? Ele vai no programa de carregamento, faz o load das armas e assim por diante. É quando ele vai usar o que lhe foi ensinado. Então o Frodo cada vez mais vai aprendendo tanto com o Anel quanto com a amizade com o Sam. E é legal essa parte, porque essa parte de Mordor, eles passam por um labirinto de pedras, né? Que depois o pântano, onde teve uma batalha, que morreu um monte de gente, para chegar em Mordor. Esse lugar e essa amizade que ele constrói com o Sam
é muito um reflexo do que o Tolkien viveu nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Quando você dependia muito do seu amigo do lado para não morrer. Então aquilo que ele enxergava no campo de batalha da Primeira Guerra Mundial era como ele imaginou que era Mordor e como era esse lugar até chegar em Mordor. E essa construção da amizade dos dois, que no livro até é mais forte do que no filme eles deram uma segurada, mas no livro tem uma hora até que o Sam fala, o Frodo tá desacordado e fala eu te amo, é essa relação entre os soldados, que é essa coisa de irmandade, de um morrer pelo outro, que transcende qualquer laço de amizade. E ele traz isso pra dentro do livro de uma forma muito forte. E é essa hora que o Frodo sabe que só depende do Sam e que ele é o único que ia conseguir realmente levar o anel, porque ele é um hobbit. Ele é um ser puro, né, do interior da Inglaterra, do interior do condado. Ele é o cara que ele vai ser muito difícil de ser corrompido, ao contrário dos outros. E essa é a parte muito legal, porque é a hora que o Bruno falou que ele começa a se preparar para tal da travessia da caverna. E isso é muito simbolizado por uma caverna de verdade. Mas antes da caverna, eles encontram uma espécie de novo mentor, mas é um mentor camaleão. É um mentor que você não sabe se confia, se que não confia, que é exatamente o Sméagol, o Gollum. Então, ele que vai dar é o único que sabe uma passagem, na verdade uma passagem primeiro tradicional, mas depois uma passagem especial para chegar em Mordor. E ele é muito importante por dois motivos. Primeiro porque ele é a sombra do Frodo. Isso. A hora que ele aparece, o Frodo olha e o Frodo fala, se eu me render ao anel, eu vou me tornar isso que eu vou me transformar, porque ele era um hobbit. E ao mesmo tempo, é ele que é poupado, que tem a vida poupada pelo tio dele, o Bilbo, né? E o Gandalf, umas partes mais legais, ele fala pro Frodo. O Frodo fala, meu tio tinha que ter matado ele. E o Gandalf fala, você não pode ser tão apressado assim. Porque é muito fácil dar a morte, mas você é capaz de dar a vida na mesma proporção. E a gente não sabe, mas talvez a pena do Bilbo é o que vai reger o destino de todo mundo. Exatamente. E aí ele faz uma profecia, né? Sim. E aí continua. Aí o Gollum tá guiando os dois, o Sam e o Frodo carregando o anel, e eles dão exatamente numa caverna onde Frodo vai passar pela primeira morte dele. Exatamente. Ainda não é a morte que vai dar origem a algo importante na frente, mas é exatamente a preparação para o que vai acontecer em breve. Que é quando eles chegam em Cirith Ungol, entram na caverna e lá eles encontram a Laracna. Uma aranha gigantesca. A Shelob. Em toda essa história, existiu uma outra mentora em um determinado momento, que a gente não vai entrar no detalhe aqui, que não é o objetivo. Que é a Galadriel. Exato. E ela deu presentes. E sempre que um mentor te der um presente, você vai ter um momento ideal para usar. E é esse momento. É legal que ele tem vários mentores, né? Tem. Ele tem o Bilbo, que dá pra ele a ferroada e a cota de malha de Mithril, que salva ele do Troll em Moria. Isso. E da Galadriel... estrela... Ele ganha um frasco com a luz da estrela de Elendil, que é a estrela mais sagrada para os elfos. E é isso que salva o Frodo. A Laracna, ela envenena, mas ela gosta de comer fresco. Então ela não mata... O veneno, ela só ferroa, isso, ele fica zoado, desacordado. Fica meio blá, blá, ela enrola na teia e leva para comer depois. No momento em que ela ia levar... Sam aparece. Fran tinha abandonado. Samwise Gamgee. Isso. O grande Sam. Ele tinha abandonado por causa de ciúmes o Frodo, aí descobriu a traição do Gollum, e não sei o quê, porque foi o Gollum que levou o Frodo pra Laracna, pra ficar ele com o anel, mas acaba não conseguindo. A Laracna ia comer o Frodo, ia cuspir o anel fora e ele ia pegar o anel pra ele de volta. Isso. Aí Sam aparece, pega a estrela de Elendil e começa a iluminar, e aí a aranha, vou chamar de aranha, se assusta, foge, não sei o que, e vai embora. E aí o Sam acha que ele morreu. E aí ele vê o Frodo lá, o que ele faz? Ele tira o anel e fala, eu vou continuar a jogada. Eu vou ter que continuar. E vou deixar. Só que aí, a hora que ele se liga, que ele fez bosta, porque o Frodo não tinha morrido, porque ele ouve um orc falando... Ele fala, puta, agora eu preciso salvar o Sr. Frodo. E aí o que ele faz? Ele invade aquela fortaleza orc, que é muito legal. Frodo foi levado pra uma fortaleza. Foi levado pra uma fortaleza orc, lá os caras tiram o Mithril, mandam pro Sauron, procuram o anel, não acham. E aí nisso o Sam consegue invadir a fortaleza. Só que na hora que ele invade, ele usa o anel pra entrar
porque tem duas estátuas que são os guardiões, e ele consegue passar com o anel. E aí começa uma puta de uma treta entre os orcs que tinham lá, os orcs de Mordor e os Uruk-hai, que eram como se fossem duas raças diferentes. O Sam consegue, ali no meio da confusão, matar os orcs que faltavam e salvar o Frodo. Então Frodo tem sua primeira ressurreição. Isso. Aí ele pega o anel de volta. Exato. Puto, né? Na verdade, isso aqui é meu. O Sam falou, tá bom. E aí, só que eles já estão dentro de Mordor. Agora é só caminhar pra Montanha da Perdição, subir a porra toda e jogar o negócio lá dentro. Só que o olho de Sauron... Os caras sem comida, sem água, com o negócio pesando 1 tonelada, tentando ele assumir o poder do anel, só. Eles se fantasiaram de orcs, chegaram no sopé ali da montanha e falaram, ok, agora a gente precisa escalar essa parada aqui. Eles estão subindo e Frodo não aguenta mais. O peso, o fardo, o cansaço, a fome, nada disso. Ele tá quase desistindo, ele não aguenta mais. E aí o Sam até fala assim, eu não posso carregar o anel, mas eu posso carregar o senhor. Aí vai... Carrega, o Frodo vai correndo e eles chegam na entrada ali do que seria o momento da destruição. Onde as forjas ali onde o anel foi feito. E aí ele entra pra jogar o anel. Só que aí ele morre. Ele falha. Ele chega no lugar onde o anel tem o auge do poder, que foi onde ele foi forjado. É a provação. Então, da etapa da jornada do herói, esse momento é a provação. Vamos só recapitular. Mundo comum, chamado para aventura e eventualmente a recusa do chamado, a encontro com o mentor, a travessia do primeiro limiar, provas aliados e inimigos, aproximação da caverna secreta e agora a provação. Então ele chega na provação e falha miseravelmente. Ele não consegue jogar o anel. Porque ali o anel ele atinge o auge do poder. E é a hora que ele é atacado pelo Gollum. Ele coloca o anel... Fica invisível. Falando que assim, eu tenho o poder, eu vou usar para mim, pro meu benefício. E o Gollum reaparece e eles têm uma treta do visível com o invisível, né? Isso, o Gollum sobe em cima dele, começa uma briga. E o Gollum pega a mão dele e morde e arranca o dedo do Frodo fora com o anel. Nisso o Frodo cai, que ele tá com dor. E aí tem uma diferença do filme pro livro. No filme, o Frodo vai em cima do Gollum, tenta pegar o anel de volta, o Gollum se desequilibra e cai. Sim, e morre e tudo acaba. No livro, o Frodo cai no chão e percebe o que ele fez, e o Gollum começa a pular, feliz da vida, e escorrega e cai sozinho. E na hora que ele cai, o Senhor do Escuro, o Sauron, é destruído porque ele colocou toda a vontade dele no anel e sem a vontade ele deixa de existir. Ele passou pela provação. É uma morte simbólica. Uma morte simbólica, claro. E com o anel destruído, cumprindo assim a missão do Frodo, ele ressurge em Minas Tirith. Que aí lá ele vai rever os amigos. E aí é uma parte muito legal, porque tem a coroação do Aragorn, ou seja, né, é um aspecto do herói, que é o aspecto real que é coroado, e os 4 amigos, né, o Frodo, o Sam, o Merry e o Pippin, se tornam os grandes hobbits. Um vira escudeiro de Minas Tirith, outro escudeiro de Rohan, né, o Sam e o Frodo têm as glórias de ter destruído o anel, que um monte de gente tentou e não conseguiu, e esses hobbits, eles vão se tornar diferentes. Eles viveram algo que os outros hobbits não viveram. Viveram uma experiência, uma história, conheceram um mundo, uma profundidade de simbolismos, tiveram uma expansão de consciência que nenhum outro hobbit teve. E aí eles vão voltar para casa, os 4. Que é o caminho de volta. Então a gente está falando aqui da provação, foi feito, da ressurreição, da recompensa ou o elixir da vida eterna e o retorno para casa. Ele volta a princípio... Literalmente eles voltam pro condado. Pro condado. E aí tem uma diferença grande do livro e do filme. No filme ele chega... Spoiler, hein? Pra quem não lê o livro, essa parte é importantíssima. Muito. Pra quem viu o filme, lembra que eles chegaram no condado, tava tudo certo no condado, e o Frodo uma hora resolve ir embora, e vai embora. E assim acaba o filme.
No livro é mais legal. No livro tem um último capítulo que chama O Expurgo do Condado. Quando os 4 hobbits chegam no condado, eles descobrem que o Saruman fugiu para o condado e que os orcs dominaram o condado. E aí eles têm que criar um exército de hobbits para expulsar os orcs do condado. Só que é aí que os habitantes do condado percebem quem eles se tornaram. Porque o Merry e o Pippin, eles tomam água dos entes, eles ficam maiores, crescem muito, eles se tornam hobbits muito altos. E eles acabam liderando esse exército contra os orcs. No filme tem essa visão. Tem uma hora que o Frodo, se eu não me engano, é o Frodo que vê essa visão de todo mundo acorrentado, escravizado. Verdade. Isso é uma menção ao expurgo do condado que tem no livro. Quando eles chegam tá desse jeito. E é aí que tem a aplicação do Elixir da Vida Eterna. Porque tudo que eles aprenderam na aventura é o que constrói em cima deles as personalidades que eles desenvolvem para conseguir vencer o Saruman e libertar o condado. Então aí é a hora que a gente vê que efetivamente o Elixir da Vida Eterna, que é essa aprendizado, essa experiência, essa expansão de consciência que o herói mudou, quando ele traz isso, ele muda o mundo ao seu redor. É quase que uma nova aprovação depois da ressurreição, depois do Elixir, já no retorno, ele passa por uma nova aprovação. Que é a reconstrução do mundo. Isso, a reconstrução do mundo. Mas no Senhor dos Anéis ainda tem um final para exatamente carimbar a vida eterna do Elixir da Vida Eterna. Exatamente, que é quando o Frodo ganha o direito de ir para Valinor, que é a terra que fica a oeste. Só os elfos podiam ir para lá, mas como ele foi o portador do anel e ele destruiu o anel, ele ganhou a honra de poder ir para Valinor e ele parte num navio dos elfos rumo ao oeste. Onde o sol se põe. Isso. E onde ninguém morre. Muito bom. Algo diferente aqui no canal, sensacional, Senhor dos Anéis e a Jornada do Herói. Exatamente. Se você gostou, quer complementar, deixa a sua avaliação, é muito importante pra gente, divulga bastante o canal, que é dando o seu joinha aqui embaixo, comenta, tem recados? Então, aproveita para ler o livro, se você puder, o livro é muito legal, ou assiste o filme. E tem uma boa notícia para os fãs de Tolkien, que vai ter uma série do Senhor dos Anéis, que já foi divulgada, que a primeira temporada vai ser focada na história do Aragorn antes dos acontecimentos do Senhor dos Anéis. Então fica aí uma dica para vocês de uma série que vai ser produzida em breve sobre esse grande livro. Muito bem. Compartilhe nas redes sociais e valeu.